Há coisas que você pode mudar parcialmente e há coisas que você não vai mudar na sua vida. Muitas pessoas se perguntam, se elas poderão mudar algumas coisas no seu modo de ser, nas suas características, dar uma virada na vida, mudando, quem elas são, ou como elas sentem, ou como elas agem. E para entender isso, é útil pensar em dois elementos. O primeiro é o tripé. Vamos falar um pouquinho do tripé. Aquilo que você é, que eu sou, que qualquer um de nós é, depende de um tripé. Num dos vértices, você tem a sua biologia. Os estudos mostram que 50% das suas características dependem de sua biologia, em grande parte da genética. Não só. Também a epigenética é importante, existem alguns outros fatores biológicos, mas biologia. Como é que a gente sabe disso? Uma parte do nosso conhecimento sobre isso vem de estudos com gêmeos univitelinos. Tem mais de 40 anos de estudos que se fez com crianças geneticamente iguais, que são adotados após o primeiro mês de vida por famílias diferentes. Você podia aí separar o efeito da cultura, da aprendizagem, do efeito da genética, da natureza. O que se constatou? Agressividade, interesses, abertura para o novo, uma série de características tinham essa correlação em torno de 50%. E os outros 50%? Eu falei que é um tripé. Então você tem uma ponta biológica. As outras duas pontas desse tripé são aquilo que você aprende ao longo da vida. Se a gente fizesse agora uma comparação com o computador, a sua biologia seria o seu hardware. E essas aprendizagens seriam os apps instalados, seria o seu software. E tudo isso tem que rodar no ambiente, que é o terceiro elemento do tripé. O ambiente ele pode fazer com que pessoas alterem maneiras de sentir, pensar e agir, mesmo tendo uma certa biologia que a disponha numa direção e aprendido coisas que a coloquem naquela direção. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que por natureza seja tímida. Existem pessoas que são um tipo mais evitativa, mais tímido. Isso pode ser observado já no sétimo, oitavo mês de gestação. Reações dentro da placenta. A criança, como ela reage a sons, estímulos. Alguns são mais evitativos, fogem mais, outros exploram mais. São diferentes reações. Estudou-se que isso tende a permanecer pela vida toda, esse padrão. Dependendo das circunstâncias em que você cresce, esse tripé, as suas tendências, as aprendizagens e os reforços atuais do ambiente, você pode ser, por exemplo, como Obama, que evidentemente é um presidente tímido, um homem tímido. Isso não o impediu de chegar onde chegou, mas dá características muito nítidas na maneira de conduzir as coisas, de negociar politicamente, etc. Ou você pode ser um tímido disfuncional, que leva uma vida miserável. Então, a timidez, essa tendência sua, essa sua natureza mais evitativa, você não vai mudar. O que você pode fazer é calibrar isto, é adaptar isto ao mundo. Seus pais podem te ajudar a calibrar isso se desde pequeno perceberem isso e te incentivarem, sem pretender mudar a sua natureza. Mas saiba que elas poderão mudar parcialmente. O que pode mudar totalmente são alguns valores, são algumas atitudes, são alguns hábitos, mas não a sua essência, as suas disposições, a sua maneira de sentir. Uma coisa importante é que, se você notar que você precisa e que deseja mudar determinadas posturas, atitudes que vão contra o seu temperamento, você pode, com o tempo, transformar essas novas posturas numa segunda pele, mas sempre vai ser uma segunda pele. E vai ser parecido com uma tendência, por exemplo, à obesidade. Você pode, realmente, com uma reeducação alimentar ou com outro estilo de vida, tornar isso algo que você maneja bem na sua vida, mas você vai a vida inteira ter que ficar atento a essa sua característica e talvez a vida inteira cuidar. De vez em quando você vai ter algumas recaídas e saber que, se você mudou isso em 30%, 40%, 70%, talvez seja o necessário para que você tenha uma vida que seja satisfatória para você. Não tenha ambição de ser o que você não é, mas somente de, quando necessário, adaptar aquilo que de fato precisa ser adaptado e, de resto, valorizar aquilo que de fato é à sua disposição. E tenha certeza, tem também características suas e disposições que, se você souber escolher um ambiente em que ela vai ser vivida, você vai ter uma vida mais satisfatória. Então, uma outra parte importante desse tripé é, além de você aprender a mudar atitudes e se adaptar, você também escolher os ambientes propícios. Às vezes isso implica trocar de profissão, de país, ou de empresa, ou de casamento, ou de escola,
Não fugindo das coisas que são difíceis, mas escolhendo os ambientes apropriados para você. Enfim, jogar com esse tripé é parte da arte de viver. O canal da Casa do Saber é um lugar de encontro e debate das mais diversas áreas do conhecimento. Eu penso que vale a pena se inscrever.